Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Fisiologia, nosso curso que tem como base o livro-texto Guyton e Hall, Tratado de Fisiologia Médica. Essa é a sexta aula do capítulo 2, onde a gente fala um pouco sobre os peroxissomos. Os peroxissomos que são organelas derivadas do retículo endoplasmático, que é a organela que a gente tratava nas aulas anteriores. Então, nessa aula a gente dá sequência aos processos microfisiológicos que decorrem do retículo endoplasmático, numa sequência lógica, e, ao mesmo tempo, a gente trata de temas que são tratados, não nessa sequência, mas são tratados no capítulo 2 do livro dos irmãos Hall. Então, essa nossa aula é a aula 0206 sobre peroxissomos. Ok? Perdão aqui, 0206, aula sobre peroxissomos. Ok. Então, o que são os peroxissomos? São organelas que são capazes de oxidar substâncias produzindo peróxido de hidrogênio como resultado. Então, a gente tem de forma geral que um peroxissomos, as enzimas que o compõem na sua face interna, elas são capazes de realizar uma reação em que ela usa o oxigênio, é uma das duas organelas celulares que usam oxigênio, são os peroxissomos e as mitocôndrias, e ela é capaz de retirar, então, o grupo hidrogênio, formando, então, o peróxido de hidrogênio. Então, essa é a reação geral que caracteriza os peroxissomos. Às vezes, esses peroxissomos podem ser organelas muito pequenas, às vezes muito grandes. Células que crescem, por exemplo, em meio rico em metanol, células experimentais, leveduras e outros organismos resistentes que crescem em um ambiente rico em metanol, por exemplo, vão ter peroxissomos muito grandes. Aquelas que crescem em meios onde essas reações de oxidação e remoção de hidrogênio não são tão comuns, elas vão ter peroxissomos menores. Ok? Mas é uma organela que existe em plantas, em fungos, em animais, incluso em alguns arqueias, protozoários e alguns arqueias, algumas bactérias. Ou seja, uma organela que deve ter aparecido, do ponto de vista evolutivo, muito cedo na evolução da vida. E dessa reação que formam peroxissomos, outra reação decorre, porque essa molécula, esse peróxido de hidrogênio, ele é capaz, então, de roubar isso aqui não é uma seta, isso aqui é um sinal de mais, Ele é capaz de roubar mais hidrogênio, formando duas águas. Ok? Então, essa é uma reação complementar. E dessa reação, a gente percebe que ela é capaz de, por exemplo, remover vários grupos alcoóis, por exemplo, o etanol, a fórmula do etanol, se a gente tivesse que representar ela, esse aí é o H. Cada tracinho desse aqui é um hidrogênio. Ok? Então, se eu removo, por exemplo, esse H num peroxissomos, como ocorre no fígado, uma enzima dentro dos peroxissomos, o que eu vou ter? Eu vou ter um CCO. Ou seja, eu vou ter um acetaldeído. E cerca de 25%, por exemplo, do etanol que você consome, normalmente,
ele é degradado por essa via, né, peroxissômica. Ok? Então, essa é uma das funções, né, dessas enzimas dentro das células. Outra função, né, muito importante é que é uma das vias de beta-oxidação. Ou seja, os ácidos graxos são desmontados, né, por essas reações catalisadas pelas enzimas dentro dos peroxissomos. Ok? Nas proteínas também ocorre a degradação dos ácidos graxos quando a gente se refere a animais. Em fungos e plantas, os peroxissomos são a única via de degradação dos ácidos graxos. Ok? Daí a importância fundamental dessa organela em todos os seres vivos. Outra função importante, né, outra finalidade importante dos peroxissomos são a formação dos plasmogênios. Os plasmogênios são precursores, né, de lipídios que existem nas bainhas de mielina. Sem os plasmogênios, a gente não forma de forma adequada a bainha de mielina. Tanto que alguns distúrbios, né, de formação de peroxissomos acabam levando a problemas neuronais graves. Né? Existe uma correlação entre a má formação de peroxissomos e uma série de problemas neurológicos decorrentes disso. Certo? Dentre outras síndromes que existem síndromes relacionadas com a incapacidade da formação de plasmogênios pelos peroxissomos, levando a esses distúrbios do qual a gente comenta aqui. Né? Mas então até aqui a gente tem o que a gente vai dizer a finalidade, né? O aspecto mais teleológico dos peroxissomos dentro das células, ou seja, os peroxissomos existem para realizar essas funções, ou evolutivamente os peroxissomos realizam essas funções, o que permitiu que a vida evoluísse como evoluiu. Não importa a explicação física ou metafísica que você dê a ele, ele existe e realiza essas funções. Né? Mas qual é a origem dos peroxissomos? Duas coisas a gente já sabe que ocorrem. A primeira é que do retículo endoplasmático, né? Vou mudar a cor da caneta, só rapidinho. Do retículo endoplasmático, aqui, a gente tem um brotamento, né, de vesículas que são capazes de, por sua vez, amadurecerem em peroxissomos. Ou seja, as vesículas que brotam do meu retículo endoplasmático, essa figura não representa os peroxissomos. Como disse no começo, não existe uma figura no Guyton que represente a formação de peroxissomos. Então aqui são vesículas gerais que estão sendo levadas para a formação de vesículas que são processadas no complexo de Golgi. Mas eu poderia afirmar que algumas vesículas estão tomando um caminho de formação de peroxissomos. Né? Os peroxissomos, o conteúdo dele, então, ele tem, primeiro, uma origem no retículo endoplasmático. E ele tem uma maturação na medida que ele é capaz de se apropriar, né, de enzimas que estão dissolvidas no citoplasma das células. Essas proteínas, todavia, elas estão obviamente inativadas no citoplasma e, uma vez que elas são incorporadas, elas podem ser ativadas no interior dos peroxissomos. Okay? Então, para que proteínas sejam incorporadas na membrana do peroxissomo, né, tem aqui uma membrana, eu tenho que ter uma proteína com um sinal. Né? Se eu não tiver um sinal, a proteína da membrana, essas proteínas de membrana
são normalmente referidas como proteínas da família das peroxicinas. Peroxinas. Elas identificam uma sequência sinal que vai ter na parte C-terminal, tá bem? Na face C-terminal das proteínas, uma sequência de aminoácidos, que é a serina, a lisina e a leucina. Ou seja, face C-terminal, essa sequência de aminoácidos é a sequência identificadora que faz com que as peroxinas capturem proteínas no citoplasma e as incorporem no lúmen da vesícula, né, dos peroxissomos. Ok? E, uma vez no lúmen dos peroxissomos, elas são ativadas. Até aí, a gente tem como eu vou dizer, isso aqui significa, né, de forma grosseira, a maturação, formação inicial e maturação dos peroxissomos. Peroxissomos, tá, que uma vez que recebem vesículas, eles podem crescer e se dividir. Veja bem. Então, os peroxissomos eles se formam a partir do retículo endoplasmático, mas eles podem crescer de tal modo que eles possam se dividir. Ok? Como as mitocôndrias, como as próprias células se dividem. Okay? E aí você forma duas vesículas. Isso faz, né, com que cada vesícula já possa herdar parte das proteínas, né, inclusive parte das peroxicinas, que facilitam a incorporação e o crescimento desses novos peroxissomos. Assim, os peroxissomos também se reproduzem dentro das células. Ok? Então, deixa eu ver aqui onde é que a gente pode tomar mais um espaço. Ok. Então, peroxissomos, por sua vez, né, que são incapazes de capturar essas proteínas que estão no citoplasma e formar o seu conteúdo luminal, eles geram, de forma mais geral, o que a gente chama de síndrome de Zellweger. Não sei como, em sinceridade, não sei como se pronuncia esse lindo nome alemão, né? Zellweger, mas é uma síndrome que está relacionada com a incapacidade do peroxissomos capturar do citoplasma as enzimas que compõem o seu lúmen, né? Também se acredita, tem uma condição muito especial, né? Mas infelizmente, seguindo o livro do Guyton, a gente ainda não estudou núcleo. O núcleo é tema do capítulo 3. No estudo de núcleo, a gente começa a discutir se, por exemplo, os poros, né, da carioteca, eles são poros capazes ou não de se reconformarem em tamanho para permitir que moléculas de diferentes tamanhos possam entrar ou não. No retículo endoplasmático, a gente sabe que os poros não são de tamanhos variáveis, tanto que as proteínas têm que entrar como cadeias polipeptídicas não dobradas. Os dados que a gente tem à disposição indicam que, no caso dos peroxissomos, as proteínas podem entrar já dobradas, ou seja, já na sua conformação definitiva, o que faz então com que elas ocupem relativamente um volume espacial maior. E isso indica que o poro, né, que as peroxicinas são capazes de formar complexos de poro que podem se dilatar e se retrair.
porque do contrário você não teria capacidade de absorver proteínas já enoveladas, já conformadas tridimensionalmente, né? Então a gente tem informações experimentais que levam a essa interpretação. Ok? Então esse é um conjunto geral, né, das funções dos peroxissomos, da origem dos peroxissomos enquanto organela e algumas notas sobre alguns distúrbios que podem acontecer caso esses peroxissomos não formem, né, não se formem corretamente. Num dos casos a gente tem aqui problemas neuronais, quando a gente não tem a formação dos plasmogênios, e quando a gente tem de forma geral, uma incapacidade das peroxicinas formarem, né, os poros que incorporam proteínas, a gente tem a síndrome de Zellweger, né? Creio que seja assim que se pronuncia, talvez não seja. E essa síndrome de Zellweger, ela pode ser letal já nos primeiros dias de vida do indivíduo, quando o gene PEX5, por exemplo, não se expressa, ou quando o gene PEX7 ela é mais uma síndrome atenuada, né? O sujeito vai ter diversos distúrbios ao longo da vida, mas vai viver um pouco mais. É um fenótipo atenuado desta síndrome, dependendo dos genes que estão mutados nesta região. Porque, como eu disse, as peroxicinas formam complexos proteicos, né, para formar o poro, então vários genes vão fornecer, cada um, uma proteína diferente para que esse complexo possa ser formado. A ausência de algumas proteínas é letal e outras proteínas, esse poro é mal conformado, né? Ele funciona, mas funciona de modo mal conformado ou ineficiente. Ok? Então isso é tudo, essa é a nossa aula e a gente se vê numa próxima aula. Agradeço a todos pelo tempo e a paciência e até mais.